Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar bastante sobre o jogo de domingo contra o Internacional. O Vasco já tem ali definida a sua lista de jogadores relacionados para esse jogo e dois nomes chamaram a atenção por terem ficado de fora, né? Orediano e Andrei Santos não foram relacionados e você vai entender o motivo aqui nesse vídeo. Bom, vamos falar também sobre a negociação do Vasco, né, com o Bruno Zuculini, atleta do River Plate, informação que vem lá da Argentina, e vou trazer aqui o que está sendo dito lá na imprensa argentina. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Conto também com a sua inscrição aqui no canal, se você não for inscrito. Já somos aí mais de 194 mil vascaínos aqui no canal. Vamos buscar, hein? 200 mil vascaínos aqui no canal. Conto com a sua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, manda aí nos seus grupos de WhatsApp sobre o Vascão e pede pra galera se inscrever. Tamo junto, vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, tem também o telefone aparecendo aí na sua tela. É só você entrar em contato com a Mais Ágil que você vai ser muito bem atendido e eles vão fazer toda a burocracia para você adiantar o saque do seu FGTS. Está precisando daquele dinheirinho que está preso lá no seu FGTS? A Mais Ágil adianta o saque para você. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, o Vasco encara o Internacional no domingo, jogo que vai ter transmissão da Rede Globo, né, para muitos estados aqui do Brasil. Jogo no domingo, 4 da tarde, Vasco e Internacional. E o Vasco chega muito pressionado, né, lá na capital gaúcha. O Vasco precisa de um resultado positivo para virar essa chave. O Vasco tem uma campanha que, cara, eu acho que é a pior campanha da história do Vasco. É uma campanha que se iguala àquela campanha de 2015, que o Vasco fez um primeiro turno horroroso, né? O Vasco, acho que fez 13 pontos no primeiro turno de 2015. E na nona rodada, o Vasco tinha os mesmos 6 pontos, né, que tem agora. Então, assim, uma campanha muito preocupante. O Vasco precisa dar uma resposta positiva. Enfim, o trabalho, né, de Maurício Barbieri também está muito contestado, uma pressão muito grande, muita pressão também em cima de Paulo Brax, né? Eu diria com uma derrota contra o Internacional, mais uma derrota, o Vasco ia emendar aí mais uma derrota em sequência. Eu acho que dessa vez o Barbieri não consegue resistir, o Vasco tem apenas uma vitória em 3 meses. Enfim, cara, é uma sucessão de coisas que é realmente inacreditáveis. E para esse jogo contra o Internacional, o Vasco terá 2 desfalques importantes, né? Andrei Santos e Orediano, eles não foram nem relacionados para essa partida contra o Internacional. A gente começa falando sobre Andrei Santos, né, que tinha a expectativa dele até ser titular nessa partida. O Andrei, que disputou o Mundial Sub-20 aí com a seleção brasileira, após a eliminação da seleção, ele retornou, treinou aí durante a semana, mas sentiu ali um incômodo, né, um desconforto, e por isso não foi relacionado pelo treinador Maurício Barbieri. O jogador apresentou problemas físicos como dores no tornozelo e dores no joelho e não se recuperou a tempo de viajar para Porto Alegre. A informação inicial foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa do SBT. Então, Andrei Santos fora da partida. E quem também ficou de fora da lista de relacionados foi o Orediano. O Orediano sofreu uma pancada no jogo contra o Flamengo, sentiu ali um probleminha e também não se recuperou a tempo. Ele vai desfalcar o Vasco contra o Internacional. A informação do Vene Casagrande é que nem a chuteira o Orediano está conseguindo calçar, né, por conta desse problema. Então, 2 desfalques aí do Vasco da Gama para esse jogo contra o Internacional. O Orediano, que existe muita expectativa, né, em cima dele, mas até o momento não conseguiu retribuir nada, né, do que se esperava do Luca Orediano, não conseguiu se firmar, se mostra muito franzino ainda, com um porte físico bem abaixo, né, de um porte físico de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, um investimento que até o momento tem se mostrado muito ruim do Vasco da Gama, infelizmente. Então,
Andrei Santos fora, Orediano também fora. O Andrei é um jogador que a gente já praticamente não conta mais com ele, né? No final desse mês ele já retorna ao Chelsea, então deve ter aí mais 2 jogos com a camisa do Vasco, olha lá, fica de fora também desse jogo contra o Internacional, mas eu, por mim, nem utilizaria mais o Andrei Santos, acho que não faz sentido utilizar o Andrei. Então o Vasco já tem que pensar numa solução de time sem o Andrei Santos, já que não vai poder contar com ele para o restante da temporada. Vamos aqui dos relacionados, né, para esse jogo aí contra o Internacional. O Vasco relacionou os seguintes jogadores: goleiros, Halls, Ivan e Léo Jardim; zagueiros, Capasso, Léo Pelé, Lincoln, que é a novidade aí na lista, Robson Bambu e Zé Vitor; laterais, Lucas Piton e Puma Rodrigues. Não tá levando lateral reserva, né? Tá levando só Lucas Piton e Puma Rodrigues, só os titulares. Meias, Galarza, Jair, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão, Rodrigo e Zé Gabriel. Atacantes, Alex Teixeira, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Pedro Raul, Ryan e Juan Cruz. Esses foram os jogadores relacionados. Chama a atenção a ausência, né, do Carabarral. Existia também uma notícia, eu até trouxe aqui no canal, né, da possibilidade de jogadores como Robson Bambu, como o Juan Cruz, o próprio Galarza, o Rodrigo não serem relacionados para esse jogo, mas estão relacionados. Enfim, tá aí, né, a lista de relacionados do Vasco da Gama para esse jogo contra o Internacional. Seja o que Deus quiser, meus amigos, mas eu, sinceramente, confiança 0 nessa partida. Não acho que o Vasco vai conseguir virar a chave e conseguir um resultado positivo, não. Estou realmente bastante desconfiado e realmente não vejo mais salvação no trabalho do Maurício Barbieri. Acho que o Vasco já tinha que ter trocado o seu treinador para tentar mudar essa chave. Bom, vamos falar agora aqui da possibilidade de reforços, né? Hoje surgiu a informação sobre o Bruno Zuculini. Segundo o portal River Notícias, que cobre o dia a dia da equipe de Buenos Aires, o presidente Jorge Brito está em alerta sobre o interesse do Vasco da Gama no seu atleta Bruno Zuculini. O cruzmaltino, inclusive, está decidido a acelerar o interesse em Zuculini e não será surpresa se apresentar uma proposta nas próximas semanas. Lembrando que no dia 3 de julho, a janela de transferência será aberta mais uma vez. O presidente do River Plate está disposto a ouvir ofertas visando ali aliviar o seu caixa. O Bruno Zuculini já foi especulado no futebol brasileiro no ano passado, mas aparentemente, pelo menos segundo a imprensa argentina, o Vasco está decidido a acelerar, né, a avançar nessa negociação com esse volante de 30 anos. É um jogador que vem de lesão, jogou muito pouco aí nessa temporada, mas que já está no radar do Vasco há algum tempinho. Vamos monitorar, né? E tendo mais novidades sobre Bruno Zuculini, a gente traz aqui no canal. E bom, antes de me despedir de vocês, quero falar rapidinho aqui da 1xBet e vou deixar aqui no comentário fixado o link da 1xBet com o código promocional aqui do canal Machão da Gama, beleza? Você utilizando o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Um grande abraço, vou ficando por aqui, saudações vascaínas, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, fui!